passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Sheila, Hele, Dó, Milindró. E aí, pessoal, muito prazer, bem-vindos ao Olhar Cabuloso. Meu nome é Rodrigo Seixas, vulgo Cabuloso, e hoje iremos falar sobre música, iremos falar sobre disco, iremos falar sobre livros que falam sobre discos, iremos falar sobre a coleção, ao contrário, o livro do disco, que é uma coletânea bem legal, publicada aqui pela editora Cobogó, que fala sobre diversos livros, diversos discos clássicos, discos que fizeram história, que influenciaram a cultura e o mundo da música de alguma forma. E aqui no Brasil já saíram vários. O primeiro foi sobre o Velvet Underground, já saiu sobre o Clube da Esquina, já saiu sobre Tropicália, já saiu sobre Tom Zé, já saiu sobre Tábua de Esmeraldas, do Jorge Ben, já saiu diversos, já saiu sobre o Joy Division, já saiu sobre o Low, do David Bowie, mas eu acabei comprando aqui um dos meus discos favoritos de todos os tempos, que é o Pose Boutique, do Beastie Boys, só que não é sobre esse livro que iremos falar hoje. Eu comprei ele na versão física, né, que eu sempre quis ter, essas ediçõezinhas físicas, só que eu comecei a perceber que a Amazon começou a disponibilizar eles em Kindle, senhoras e senhores. E aqui está o tema do nosso vídeo de hoje. Chico Science e Nação Zumbi. Iremos falar de Da Lama ao Caos. Eu acho que eu poderia falar aqui que Chico Science dispensa apresentações, só que nunca é demais a gente falar sobre a história de um dos artistas mais importantes e mais influentes da história da música brasileira. Eu poderia dizer da história recente da música brasileira, só que Chico, ele fez tanta coisa, ele mudou tanto o panorama cultural brasileiro de uma forma que já é tão intrínseca que a importância dele é igual, sem medo de viver. E os próprios já admitem que a importância dele é equiparada à de um Caetano Veloso, um Gilberto Gil, um Chico Buarque ou um Milton Nascimento. Porque são caras que trouxeram movimentações, mudanças, ideias sobre a cultura brasileira e para a cultura brasileira, que elas vão se entremeando de uma forma que a gente acaba nem reconhecendo essas ideias e influências, mas que a gente pode dizer, por exemplo, hoje em dia essas ideias elas estão muito bem colocadas no que a gente chama de brega funk, por exemplo. A ideia, né, de você misturar e tudo mais, e fica, Rodrigo, que desgraça é essa? Está comparando o Chico Science e a brega funk? Chegaremos lá, falaremos muito sobre isso e qual era a ideia de Chico. Quando Chico Science se juntou com a galera da Nação Zumbi, né, ele era um agitador cultural. Ele, o Fred 04, lá em Recife, eles eram agitadores culturais, eram caras que eram interessados no mundo, no universo, só que eles tinham um problema, eles moravam naquela que na época era considerada a quarta pior cidade do mundo para se morar, Recife, que era um local com severos problemas socioculturais, severos problemas de estrutura, severos problemas políticos. A pobreza em Recife era pesada, a criminalidade em Recife era inacreditável. A gente vai falar depois sobre um documentário também que fala muito sobre esse período, que também faz parte disso, né? E eles enquanto jovens, né, estavam ali vivendo aquilo, só que a parte cultural da cidade meio que dava um alento, porque era cheia de dificuldades de se encontrar materiais, coisas para se divertir. Para vocês que não têm ideia, cara, os anos 90, hoje ainda tem essa força, mas na verdade é porque a maioria de vocês que são mais novos não tem ideia da problemática que era consumir cultura nos anos 90, principalmente aqui no Nordeste. As coisas, óbvio, o Brasil é muito formado pela questão do eixo, né? Do eixo Rio-São Paulo, que a gente, curioso, eu chamava de eixo
Sudeste, assim, mas não é o Sudeste, é o eixo Rio-São Paulo mesmo, que infelizmente foram, eu falo infelizmente, desculpa, tá? Que são viraram esse polo cultural, econômico, e tudo meio que tem que ser atraído, tudo tem que se deslocar para eles. E quem mora longe desses polos sofre para conseguir consumir coisas, não é só consumir produtos essenciais. Ele está falando de cultura mesmo, né? A cultura para chegar para a gente aqui, ela sempre chega mais cara. A gente sempre chega mais cara e é muito difícil para a gente ter acesso a essa cultura, a gente aqui do Nordeste. E aqui eu estou falando de como um aracajuano. E com o recifense não era diferente. Eles tinham uma dificuldade de acesso, mas ainda assim conseguiam. Eles conseguiam essas coisas e só que tem uma parada. Nós que vivemos longe, em centros urbanos que ao mesmo tempo têm um desenvolvimento diferente das grandes capitais, como Rio e São Paulo, a gente tem um acesso a uma herança cultural, a uma herança popular que nesses grandes centros já havia sido meio que perdida. Vamos jogar aqui, por exemplo, mesmo no Rio de Janeiro que tanto se orgulha do samba, estava havendo no final dos anos 80 e no início dos anos 90 uma desvinculação desses itens, né? Você tinha, por exemplo, as bandas dos anos 80 que faziam as bandas de pop rock, elas faziam questão de não serem taxadas e nem comparadas a nada ligado a MPB, ao samba, obviamente. Eles não queriam saber do regionalismo. Por quê? Porque isso era meio que um fruto da geração anterior, do pessoal da Tropicália, do pessoal do Clube da Esquina. Então eles não queriam essa tal dessa brasilidade. Eles tinham um orgulho de suas influências punk, de suas influências new wave, eles tinham de suas influências de metal, por exemplo, como era o caso do Sepultura. Nenhum desses caras, nesse período, virada dos 80 para 90, se orgulhava de ter a cultura. Eles meio que tinham até uma ojerizazinha. Essa é a verdade. Eles tinham uma certa ojeriza. Então, eles se orgulhavam de consumir e de se parecer com bandas de fora, mesmo cantando em português. Para eles, cantar em português já era o máximo da brasilidade que eles poderiam ter. Isso eram declarações muito claras, né? Da Legião, do Capital Inicial. Esses caras falavam mesmo e não tinham vergonha de dizer isso. Somos a nova geração. Não somos esses caras. Claro, havia todo motivo, toda uma situação sociocultural ocorrendo ali. Em Recife, a coisa estava indo muito nesse aspecto, né? O hip hop estava chegando forte aqui, a cultura dos quadrinhos estava ficando muito poderosa, né? A gente estava tendo a chegada nas graphic novels europeias, a gente estava tendo a Editora Abril trazendo muita coisa, a Editora Globo e tal, os importados, né, da Mera Ibérica chegando por aqui. Então, isso estava ficando uma situação interessante. E também, né, essa viradinha cultural, essa virada econômica, né, logo um pouco depois do impeachment do Collor, as coisas foram normalizando, aquele um para um, né, do dólar com o real, falso, a gente sabe disso, mas que na época, para quem colecionava quadrinhos, foi excelente, porque chegou assim, para o quadrinho nacional, foi uma merda, tá? Mas para a gente ter acesso a quadrinhos importados, europeus, isso chegava aqui, tanto é que foi quando ocorreu a explosão das importadoras, né, por aqui. Então tinha muito quadrinho importado. Então a gente tinha acesso, né, a quadrinho europeu. Desses caras a chegar aqui foi o Lostal, um autor que deveria ser melhor publicado, Comic Zone, Pipoca e Nanquim, traz Lostal pra gente. Por que eu tô falando do Lostal? Porque ele, cara, meio que se tornou o nome da primeira banda, das primeiras bandas de Chico Science. Ele montou o Lostal, que era uma banda mais de rock and roll, mesmo, de pop rock. E aí, cara, ele fazia, né, hip hop com rock and roll, já tinha essa ideia de misturar as coisas. E aos pouquinhos ele começou a ter contato e a ter ideias de conexão com outros tipos de música, com uma música mais regional, com os grupos, né, os grupos afro de Recife. E aí, ao ter contato com isso, Chico sempre tinha esses estalos
ei, dá para misturar isso com isso, dá pra gente falar disso, e dá pra gente falar da nossa situação social. Eu não vou falar de favela, eu vou falar do mangue. Eu vou falar dessa cultura de manguezal que eu tenho aqui. E essa era uma base muito legal. Ele pega, quando ele se junta com o Fred 04 e com o Jorge do Peixe, eles começam a elaborar ideias, né? Ideias. E você tinha todo um círculo de pessoas ali. Você tinha o que o pessoal chamava de ministro da tecnologia, que era o Mabuse, né? Que ele tinha o HD Mabuse, que ele era o cara que trazia tecnologia, que eles tentavam fazer sampler. Você tinha o DJ Dolores, cara, que ficou muito famoso nos anos 90. Ele era designer, ele e o Mabuse criaram a capa do primeiro disco. Então, cara, o legal disso tudo é a necessidade de movimento que Chico tinha. Ele compreendia que o mundo estava ali, estava por aqui, o mundo estava vindo. Globalização é certa. As influências estrangeiras são certas. Só que não é porque eu tenho as influências estrangeiras que eu preciso ignorar minhas raízes. E aí vem outro estalo nele, que é, caramba, minhas raízes, Pernambuco embaixo dos pés e minha mente na imensidão. Olha que ideia da porra. Pernambuco embaixo dos pés e minha mente na imensidão. O mangue são raízes tão poderosas que elas saem. Tem raízes tão poderosas que elas saem do mangue. Você tem essas árvores, né, que as raízes saem, as raízes aparecem, elas vão subindo, buscando mais. E Chico falou nisso, caramba, uma parabólica que capta de tudo, enfiada na lama, que vai trazer o mundo para as raízes profundas do mangue. E assim vai se criar algo novo. Influência total da Tropicália, que também pregava a mistura cultural, que, por sua vez, já era influenciada pelo pessoal de 22, pelo Manifesto Antropofágico do Oswald. E você tinha toda essa ideia de mistura em criar algo completamente novo. Só que, mesmo com essas ideias geniais, com a música vigorosa, misturando tambores de maracatu, som e rima de hip hop e a guitarra pesadaça do Lúcio, você tinha uma problemática. Os caras moravam em Recife, os caras eram nordestinos. E na época, todo mundo que tocava um tambor era taxado de axé music. A Lorena Calabria, no livro aqui, né, ela fala de uma situação interessante, que é o Chico, ela fala aqui, né, sobre o Dalamal Caos, ela fala bastante da ideia de como o Chico ele foi levado para as gravadoras, para a Sony Music, o pessoal conheceu o trabalho do Chico e botou, tipo, não, vamos fazer uma capa parecida com a Asa de Águia, vai ser a nova Daniela Mercury. Os caras estavam tratando como axé. Por quê? Porque a visão de gravador é isso, né? É limitada. Ó, isso vende, a galera gosta, simplifica. Quando era para tocar na rádio, tem guitarra demais, não dá. Mesmo com músicas tão conhecidas como A Cidade, né? A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Mesmo com esse refrão tão poderoso, tocando em rádio, bem pouquinho, tocou muito pouco em rádio. Eles tinham uma música em novela, que era a Praieira. Aquela música, né? Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. O cara criava frases que hoje, olha que foda, dos anos 90, isso foi um dia desse. O cara já criou frases que já ficaram no imaginário. A gente usa essas frases sem saber de quem foi o autor. E acha que é uma frase que já é um dito popular. Mas não, foi criada por esse cara, Chico Science, início dos anos 90. Aí você pensa, porra, o pessoal não entendeu direito lá. Em Recife, os caras faziam sucesso. Os shows ao vivo eram uma explosão. E aí entra a principal necessidade de debate do nosso vídeo aqui hoje, que é... Tem uma frase de uma banda chamada Fellini, frase escrita pelo Cadão Volpato, que era uma das grandes influências do Chico Science, que ele falava o seguinte: mudar de lugar ou mudar o lugar. Ele adaptou isso para a frase que eu disse no início do vídeo. Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar.
eles tiveram que meio que tomar uma decisão. A gente poderia fazer tudo aqui em Recife, mas é obrigado a sair, ir para um local que não lhe compreende, ganhar as pessoas, ir para outro local, ir para outra cultura, porque sim, o Brasil é um local tão grande que São Paulo tem uma cultura, Sergipe tem outra, Recife tem outra, por mais que tenhamos algumas uniões universais. Isso é que faz o Brasil ser tão legal, tão diferente. Você tem essa necessidade de mudança, essa necessidade de ideias, essa necessidade de se mexer. Então, a Nação Zumbi, né? Ele juntou a gangue dele, pegou o pessoal também do Mundo Livre S.A. com o Fred 04, criaram um manifesto, que é o Caranguejos com Cérebro, para explicar o que era essa ideia maluca toda. Você, quando vê os vídeos, cara, deles se apresentando no Programa Livre e em outros, eles toda hora têm que ficar se explicando o que é aquelas ideias, o que são aquelas gírias, o que é um goré, o que é um gagé, o que são aquelas palavras esquisitas, o que é aquela peste daquele chapéu coco que ele usava, o que era aquelas roupas de maracatu. Ele tinha que ficar se explicando o tempo todo, a todo momento. Então é uma situação complicada, mas ele entendeu a necessidade de chamar a atenção do país inteiro para aquela cidade, para Recife. E ao mudar de lugar, ele conseguiu mudar o lugar. Ele trouxe o Brasil para Recife, para conhecer toda aquela geografia, aquela demografia, aquela cultura diferente que estava sendo apresentada. Porque, repito, para o Brasil, o Nordeste era só a Bahia. O pessoal não tinha a menor ideia do que era o Nordeste. Aí chegam uns caras de Recife. Muita gente não tem ideia de que peste é Aracaju. Eu já viajei para festivais de quadrinhos lá fora e o pessoal não tem a menor ideia do que é Sergipe, cara. E isso traz uma coisa muito curiosa, que é nós, né, que trabalhamos com quadrinhos e tudo mais. Massari, no livro dele, Mundo Massari, ele tem um livro chamado Estação Islândia. Ele rumo à Estação Islândia, que ele sai para conhecer bandas de locais completamente diferentes. Aqui, né, o Gabriel, desse livro aqui, o Magneto dos 90, ele trocava informação através de músicas, cassetes, pelo correio, com bandas do Brasil inteiro, e tinham festivais de música. Tudo era muito diferente. Então, a necessidade de você sair do seu local para encontrar outras culturas era a mesma que outras culturas tinham de encontrar a sua. A gente com quadrinhos fica... Eu já tive diversos debates, né? Sempre essa necessidade, né? Tipo, você quer trabalhar com quadrinhos, você quer fazer não sei o quê, você tem que ir para o eixo. Você tem que ir para o Rio, você tem que ir para São Paulo. Principalmente São Paulo, né? E aí a gente fica, porra, será que eu tenho que me deslocar mesmo? Será que a gente vai ter que pegar a bênção, né? Dos paulistas para ser reconhecidos enquanto artistas, enquanto músicos, enquanto... Sempre rolou isso. Já vi várias bandas aqui de Sergipe tendo que pensar em sair. Várias saíram. Senão não iam ter a visibilidade necessária. Hoje, é claro, ainda bem, graças a isso aqui, né? A YouTube, internet, Spotify, antes o MySpace e outras coisas, possibilitou que a gente conseguisse ser conhecido sem essa dificuldade toda que acontecia nos anos 90, de ter que mandar fitas cassete por aí, ou mandar CDs por aí. Hoje não, hoje estamos aqui, ó, pá, pá, pá. Eu e vocês, eu e o mundo, eu e o universo inteiro. Uma parabólica no chão e a cabeça na imensidão. Isso é interessante, isso é legal. E Chico foi o pioneiro dessas ideias, o pioneiro em mostrar que dá para mudar o local onde você está, fazer com que as pessoas conheçam essas coisas que antes você só meio acabava só achando identificação com um paulista, ou com um carioca, ou com um americano, ou com um japonês, né? Vocês otakus aí. Não, dá para você criar o seu mundinho de otakus onde você está. Dá para você criar quadrinistas, dá para você criar músicos, dá para você criar RPGistas, dá para você criar cosplayers, dá para você criar grupos de teatro, grupos de performance, o que você quiser. E ainda assim mostrar isso para o mundo. E esse é o grande legado que Chico trouxe para a gente. Sem Chico, cara, você acha que o mundo ia prestar atenção em Pablo Vittar? Esqueça o seu preconceito, a sua bobagem. Se você gosta ou não da música dele, isso não me importa. Mas as pessoas não iam olhar para o Pará. O pessoal não ia olhar para um Calypso. O pessoal não ia olhar para o Tecnobrega. O pessoal não ia olhar para o Nordeste, né, para a calcinha preta ou para
para Raio da Cilibrina ou para Wesley Safadão, que na época era a Garota Safada. Prestar atenção nisso, olhar para cá e dizer, peraí, isso é um mar de influências. O pessoal não ia olhar para cá e saber que do mesmo local que saiu Calcinha Preta, saiu De Baixos ou Na Ureia. Na mesma cidade que saiu, no caso do De Baixos, eu acho que é de São Cristóvão, mas no mesmo estado, Sergipe, saiu Chico Dantas, Joel Silveira, saiu De Baixos, e do mesmo local que saiu Chico Science, saiu Mundo Livre, saiu Lenine, saiu os diretores de Bacurau, o Kleber Mendonça Filho, que foi, se não me engano, o mesmo diretor dos primeiros clipes do Chico. É disso que eu estou falando, senhores. Eu estou falando de diversidade, eu estou falando de pessoas que estão em locais tão distantes uns dos outros, estarem conectados por amor pela criação, amor por fazer. São ideias geniais. E para isso, a gente tem que dizer muito obrigado, senhor França, Chiquinho França, Chico Science. Muito obrigado por acreditar que, quando se dá um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar. Beleza? Eu vou estar por aqui, nesse mesmo canal, semana que vem. Valeu? Se inscreva, dê um like, compartilhe. Tem que falar essas coisas, né? Agora a gente tem YouTube, tem que falar essas paradinhas. Beleza? Cabuloso com vocês aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.